Olá, seja muito bem-vindo ao Diretamente ao Direito. E hoje, Direito Empresarial. Como exercer a atividade empresarial sem sócio? Após definir a atividade a ser exercida, que envolve um planejamento amplo, um plano de negócio, saber a atividade que vai ser exercida, o local do exercício da atividade, a clientela, o estudo do mercado específico e, principalmente, o capital necessário ao investimento inicial, é necessário também verificar a possibilidade ou não de um sócio apto a ingressar nesse empreendimento. E muitas vezes, em função da necessidade e da compatibilidade entre as pessoas, é difícil arrumar alguém no mesmo nível, seja financeiro, no mesmo espírito para empreender. E não raras vezes a pessoa inicia a atividade de forma isolada. E a grande questão é quais são as possibilidades previstas na legislação que possibilitam o exercício da atividade empresarial de forma isolada, sem sócios. E a legislação brasileira prevê 4 opções. A pessoa pode exercer atividade como empresário individual, pode exercer atividade como microempreendedor individual, pode exercer ainda a atividade por meio de uma empresa individual de responsabilidade limitada, a EIRELI, e com a nova lei da liberdade econômica, há a possibilidade da sociedade unipessoal. Apesar de haver uma contradição nesse termo, mas existe hoje a possibilidade de a sociedade, que aí nós distinguimos a pessoa física do sócio da pessoa jurídica da sociedade, a sociedade com um único sócio. O empreendedor pode iniciar ou exercer a sua atividade como empresário individual. Tal previsão consta no artigo 966 do Código Civil Brasileiro. Essa atuação individual, contudo, pode acarretar um problema, a exposição do patrimônio desse empresário. Porque, apesar de poder exercer a sua atividade empresarial, pode até ter um CNPJ, o patrimônio da pessoa física é o que vai garantir as obrigações que ele assumir na condição de empresário individual. E o empresário individual pode recolher seus tributos realizando a opção por meio do Simples Nacional, sendo enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme a sua receita bruta anual. A restrição quanto ao exercício da atividade como empresário individual relaciona-se ao exercício de profissão de natureza intelectual, seja científica, artística, literária. Então, engenheiros, advogados, médicos não podem exercer a atividade como empresário individual. Logicamente, há casos em que a profissão, o exercício daquela atividade profissional passa a constituir um elemento da empresa. E nesse caso não há restrição para o exercício da atividade empresarial, como por exemplo a distinção entre o serviço profissional de um médico e a empresa hospital, porque o elemento, a atividade do médico passa a ser apenas um dos constituintes da atividade, do exercício da atividade econômica, que é o hospital. Aí, nesse caso, não encontra esse óbice do exercício da atividade prevista no artigo 966 do Código Civil Brasileiro. No caso de atividades intelectuais, profissões regulamentadas, o indivíduo não vai conseguir se enquadrar como empresário individual. Nesse caso, ele vai exercer a atividade dele como autônomo, prestador de serviço, ou, se for exercer mediante uma sociedade, não será uma sociedade empresária, mas sim uma sociedade simples. E no caso da sociedade simples ou não empresária, ele vai ser sócio de uma sociedade dessa. Então, ele vai ter que contar com a participação de outros empreendedores. Outra possibilidade estabelecida na legislação é o empreendedor exercer as atividades como MEI, microempreendedor individual.
Nesse caso, há que se observar o limite estabelecido na Lei Complementar 123, que é a lei do Simples, que no caso é R$ 81 mil de receita bruta no ano calendário anterior, ou quando no início das suas atividades, o limite é de R$ 6.750 por mês. Nesse caso, o microempreendedor ele faz a opção dentro do Simples Nacional pelo recolhimento no sistema de valores fixos mensais estabelecidos para o microempreendedor individual, que é o CIMEI. Recolhendo dessa forma, ele tem a cobertura previdenciária, o recolhimento dos tributos correspondentes. E a grande vantagem para o microempreendedor individual é a redução dos encargos que ele deve recolher. Basicamente, vai recolher R$ 52,25 por mês a título de contribuição da Previdência, R$ 1,00 relativo a ICMS, quando for o caso, e R$ 5,00 relativos ao ISS, também quando for o caso. Recolhendo dessa maneira, ele possui toda a cobertura. E a outra vantagem para o microempreendedor individual é a redução das obrigações acessórias relativas a questões tributárias, bem como a facilidade para a obtenção de licenciamento, bem como outros benefícios relacionados ao exercício como microempreendedor individual. E para quem tem interesse em aprofundar sobre o microempreendedor individual, recomendo que observem os 2 vídeos que já postamos aqui no Diretamente ao Direito. Um vídeo que trata relativo a quem pode ser enquadrado como microempreendedor individual e como o microempreendedor individual consegue estar em dia com as obrigações dentro desse regime específico. Outra possibilidade do exercício individual da empresa se dá por meio da EIRELI, a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. Nesse tipo de empresa, há nitidamente a distinção entre a pessoa física do empreendedor e a pessoa jurídica da empresa, o que acarreta uma responsabilidade limitada. A responsabilidade do empreendedor relaciona-se apenas ao capital que ele integralizou na pessoa jurídica. Isso em regra, a não ser que haja fraude, abuso ou infração a algumas normas da legislação brasileira. Mas, em regra, há uma limitação da responsabilidade, o que é um grande atrativo para esse tipo de empresa. No entanto, a legislação exige que o capital social seja integralizado no valor mínimo de 100 salários mínimos, o que implica que muitos empreendedores não realizam a opção pela EIRELI, justamente porque não há, ou em muitos casos, a disponibilização do valor para integralizar, o que equivale hoje acima de R$ 100 mil. E a EIRELI ainda pode realizar a opção pelo recolhimento dos tributos na forma do Simples Nacional. Ela pode ser enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte, o que facilita e reduz os encargos tributários, bem como as obrigações acessórias. E com a nova Lei da Liberdade Econômica, houve uma modificação substancial no Código Civil Brasileiro, em especial no artigo 1052, em que, a partir desse novo regime, há a previsão expressa da sociedade unipessoal. Então, o empreendedor pode exercer a sua atividade por meio de uma pessoa jurídica, uma sociedade, com apenas um sócio. É até um termo, como já falamos, contraditório, porque a sociedade implica necessariamente a existência de sócios. E ninguém é sócio de si mesmo. Mas na legislação ficou constando dessa maneira, a sociedade unipessoal. E essa sociedade, assim como a EIRELI, conseguimos distinguir a existência da pessoa física do empreendedor da pessoa jurídica da sociedade. E o que isso acarreta, como vimos, uma proteção patrimonial. O limite da responsabilidade do empreendedor ocorre apenas em relação ao capital social. Isso em regra, desde que não haja infração a dispositivos da legislação brasileira. Em relação à EIRELI, não há a necessidade do capital social mínimo, o que é um grande atrativo em comparação à EIRELI.
E na sociedade unipessoal também não há impedimento para a opção pelo regime de recolhimento dos tributos na forma do Simples Nacional, desde que se enquadre como microempresa ou empresa de pequeno porte. Perceba que a sociedade unipessoal ela acarreta uma mudança nas opções que o contribuinte tem no exercício da atividade empresarial de forma individual. Basicamente, ela esvazia a opção pela Eireli, porque ela oferece as mesmas garantias em relação à proteção patrimonial, está prevista da mesma forma na legislação brasileira, só que não há necessidade do capital social mínimo. Então, por que alguém vai optar hoje para abrir uma Eireli se existe a opção da sociedade unipessoal? E em relação ao exercício da atividade como empresário individual, porque na ausência da opção pela sociedade unipessoal, basicamente o empresário individual ou ele exercia as suas atividades como pessoa física, profissionalmente como empresário, o que acarretava uma exposição do seu patrimônio, ou ele optava pela Eireli. Só que a Eireli havia necessidade do capital social mínimo. Agora, com a sociedade unipessoal, também esvazia a opção pelo exercício como empresário individual. Logicamente, vão existir alguns custos, principalmente em relação à contabilidade, mas a sociedade unipessoal, o empresário não precisa de sócio e não precisa do mínimo do capital social. Ademais, ele assegura uma proteção do seu patrimônio, porque fica limitado ao capital social que ele integralizou. Muito obrigado pela atenção dispensada no vídeo de hoje. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se aqui no canal Diretamente ao Direito. Ao se inscrever, também não esqueça de marcar o sininho para ser notificado dos vídeos que formos postando ao longo do tempo. E, se gostou, marque o like, né? Ou não gostou, também faça a sua observação, porque a ideia aqui é sempre aprimorar para lhe atender da melhor forma possível. Até o nosso próximo encontro.